Oi vocês! Neste vídeo vou falar sobre a minissérie perturbadora e fascinante que conquistou o público desde seu lançamento na Netflix no último dia 11 de abril e continua se mantendo em primeiro lugar no top 10 da plataforma. Vou falar de Bebê Rena. Numa manhã de trabalho, um barman, que nas horas vagas tenta se tornar um comediante profissional, chamado Donnie, se compadece com a tristeza de Marta, uma cliente que entra no bar toda cabisbaixa, e ele acaba pagando uma xícara de chá para ela. Com esse ato de gentileza, Marta fica toda empolgada, o que faz Donnie se sentir bem por ter conseguido melhorar o humor desta mulher. Mas Marta começa a ir ao pub todos os dias, sempre dizendo que não pode demorar, pois é uma advogada, mas acaba passando horas conversando com ele. O que inicialmente parece ser apenas uma admiração exagerada, mas inocente, rapidamente se transforma em uma obsessão perturbadora e aterrorizante. Ao longo dos episódios, adentramos na mente dos personagens, e vemos como uma simples interação evolui para uma perseguição implacável. Marta ultrapassa todos os limites, inundando Donnie de e-mails, mensagens de Facebook, tweets, áudios e cartas, aparecendo em locais que ele frequenta, na casa dele e até perseguindo sua família. Esta escalada é retratada com uma intensidade quase palpável e destaca a transformação de vida cotidiana de Donnie em um estado constante de ansiedade e terror. Esta é a premissa inicial da minissérie, mas o que torna Bebê Rena particularmente tocante é que esta obra é baseada na vida real de Richard Gere, um comediante e escritor escocês que, além de interpretar o protagonista Donnie, também é o criador da série, repetindo na ficção algumas das cenas mais traumáticas de sua vida, o que transmite uma veracidade agoniante. Eu nunca tinha ouvido falar de Richard Gere ou desta história de sua vida até a estreia da minissérie, e devido à repercussão que me deu essa curiosidade, me despertou a vontade de pesquisar mais sobre esse caso bizarro. Na vida real, em 2015, assim como na minissérie, Richard foi realmente perseguido por uma mulher de meia-idade após lhe dar uma xícara de chá de graça, quando ela entrou no pub de Londres em que ele trabalhava. Em entrevistas, Richard disse, abre aspas, no início, todos no pub achavam engraçado que eu tinha uma admiradora. Aí, ela começou a invadir minha vida, me seguindo, aparecendo nos meus shows, esperando do lado de fora da minha casa, enviando milhares de mensagens de voz e e-mails. Fecha aspas. Richard passou 4 anos e meio vivendo esse inferno, e ele conta que Marta, nome fictício da perseguidora, aliás, o nome verdadeiro dela nunca foi revelado por ele. Ele conta que Marta enviou 41 mil e-mails, 350 horas de mensagens de voz, 744 tweets, 46 mensagens no Facebook, 106 páginas de cartas e vários presentes estranhos. Os presentes não são mostrados na série. E um fato curioso é que cada e-mail que é retratado na minissérie é uma mensagem que Richard recebeu na vida real. Além de tudo isso, Marta também assediou várias pessoas próximas a Richard Gere, incluindo seus pais e seus relacionamentos. Outro fato curioso é que a série, além de ser baseada na vida de Richard Gere, não é original. Ela é totalmente baseada no show de stand-up escrito e protagonizado pelo próprio Richard, que foi premiado e aclamado pela crítica no Reino Unido em 2019.
A história é contada com aquele estilo de narração que é feito pelo próprio protagonista, que apresenta os personagens, mas ele não passa pano para nenhum deles e nem para ele mesmo, pois mesmo que a gente odeie a Marta logo de cara, principalmente quando conhecemos a história verdadeira, a forma como o próprio Donnie é retratado nos causa, na verdade, me causou, uma certa frustração por suas atitudes ou pela falta de atitudes. O que me fez sentir uma certa antipatia por ele nos 3 primeiros episódios. Mas até essa forma de abordar os personagens tem um propósito narrativo. Como tudo é a partir de uma experiência pessoal, o roteiro mostra toda a situação com várias camadas. Nenhum personagem é totalmente bom ou mal, como é na vida, Por isso, em determinadas cenas, eu fiquei na dúvida se eu deveria mesmo odiar Marta. Se grande parte da culpa disso tudo acontecer não é de Donnie, que na maioria das vezes tem atitudes completamente diferentes do que eu esperava, mediante as invertidas da perseguidora. Mas quando chega no 4º episódio... E é neste 4º episódio que a série dá uma virada. Porque tudo que ela tinha mostrado de Donnie até aqui fez sentido. A gente começa a entender por que ele chegou a este ponto de se tornar tão controlado por ela, de se deixar ser controlado pela perseguidora, E por que essa necessidade tão grande de demonstrar empatia por uma desconhecida? E é nesse momento que a gente começa a entender a origem do trauma de Donnie. Porque a série nos transporta para antes de tudo isso acontecer. E essa parte, esse episódio, ele tem um peso tão grande na trama que a vontade que eu tinha era de entrar na tela, dar um abraço no protagonista e pedir desculpas porque eu não tinha compreendido tudo antes. E mesmo com um tom tão dramático, a série nos consegue fazer rir da tragédia. As cenas de surtos de Marta e as reações de Donnie, principalmente os textos das mensagens, dão um tom de comédia dramática que me tirou um sorriso. Em alguns momentos foi um sorriso de nervoso, mas eu ri sim em algumas cenas. E toda essa experiência é feita de uma forma tão fluida que a história, por ser contada em episódios com mais ou menos 30 minutos, me fez assistir aos 7 episódios numa noite. Uma parte de mim não conseguia parar e outra parte só queria que acabasse logo para eu sair daquela situação. Muito louco isso, Mas mesmo eu totalmente envolvido na trama, ainda me restava a dúvida se tudo estava sendo retratado de forma fiel. E pesquisando mais sobre a série, e o caso em si, o criador, Richard Gedd, revela em entrevistas que houve sim alterações na história e na ordem de alguns fatos para que fosse mais atrativo para o público e se enquadrasse melhor no formato de uma minissérie, Diferente de um espetáculo teatral. Sendo que um dos objetivos do comediante sempre foi retratar um caso de perseguição realista, que não caísse nos estereótipos comuns de produções que nós somos acostumados a ver. E ele conseguiu. Por isso, há a mistura de gêneros que vai mesclando para comédia e drama, como na vida real, nunca é tão ruim ou tão bom, ou a gente nunca está vivendo feliz para sempre ou triste para sempre. E as camadas dos personagens, que o roteiro não desumaniza nenhum dos lados. E sobre as atuações, que escolha perfeita da atriz Jessica Gunny para interpretar Marta. Ela faz essa personagem com tanta intensidade que transmite a obsessão doentia que consome a trama. E adiciona uma tensão que eu sentia sempre que ela estava em cena. E Richard Gedd entrega uma interpretação visceral, capturando a agonia e o desespero de alguém que luta para se libertar de seus traumas e de uma situação sufocante.
E saber que ele mesmo viveu tudo isso torna a experiência mais imersiva. Eu digo que, apesar de não ter conhecido o ator antes da minissérie, pelo que ele entregou, mesmo sendo um comediante, a atuação dele é carregada de uma dramaticidade bem genuína, o que pode ser observada na cena do teatro no episódio 6. Eu chorei para um cará. Tem muita coisa que eu não falei desta obra, até para não estragar a experiência de quem vai assistir. Mas é importante reforçar que, apesar de ter uma pitada assim de humor, um humor dramático, mas tem humor, a minissérie aborda temas extremamente sensíveis, como perseguição, invasão de privacidade, abusos, uso de entorpecentes. E para os que se sentirem desconfortáveis ou são emocionalmente afetados por estes assuntos, é sempre bom ter cautela ao assistir. E depois de toda essa carga de emoções que a gente vai vivendo ao longo dos episódios, o final consegue ser ainda mais impactante, porque a série termina, mas ela não deixa de ficar na nossa cabecinha aqui, ó, digerindo tudo que a gente acabou de assistir. A série conseguiu me entreter, mas também provocou importantes reflexões sobre privacidade, segurança pessoal e como é a resposta da lei para as vítimas. É um olhar para as experiências angustiantes que muitas pessoas enfrentam e geralmente não recebem um apoio adequado. Eu sei que nem todo mundo pode gostar da série, você pode não gostar da série, mas não tem como negar que Beberrena é a melhor estreia da Netflix em 2024, até agora. E não vai ser surpresa nenhuma se for indicada e vencer nas temporadas de premiações. Eu nem preciso dizer que eu recomendo, né? E você, já assistiu Beberrena? O que achou da minissérie? Já conhecia a história real bizarra? Deixe seu comentário que eu vou gostar muito de saber. Então é isso, espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like e para mais vídeos é só se inscrever no canal. Sendo assim, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!